Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao Conselho Regional de Psicologia do Paraná, todos os estudantes, psicólogos, sociedade em geral, hoje, para essa mesa redonda, cujo título é Janeiro Branco, que verdadeiramente cuida da vida. Meu nome é Semira Mitra Novato, sou psicóloga, conselheira, 13º plenário desse Conselho Regional de Psicologia. E em nome dessa terceira plenária, eu dou as boas-vindas a todos vocês para essa noite que nós vamos debater um tema tão importante quanto a campanha de acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar seu estresse rotineiro, lidar com as emoções proativamente e ser produtivo e contribuir na sua comunidade. No atual momento em que vivemos, é primordial receber atenção não só às questões da saúde física, das quais nós estamos tão rotineiramente acostumados, Então a gente faz exame de colesterol, diabetes, fazemos mamografia, exames preventivos de câncer de próstata, de câncer de mama, mas nós nos descuidamos um pouco da saúde mental, que é primordial nesse momento. Enfrentamos questões como as violências, os problemas relacionados com questões de gênero, feminicídio, a questão da população LGBT, a questão do racismo, as migrações, sejam por guerras ou por busca de melhores condições de vida, a atual conjuntura política e econômica, como o desemprego, as condições precárias de trabalho e a própria vida moderna que nos gera ansiedade e depressão. Sem falar nos debates relacionados ao ciclo de vida. Nós não estamos mais sabendo lidar com as questões relacionadas à infância. Se a criança é parada demais ou se agitada demais, ela vai ganhar um voto, ela vai ser patologizada. As questões da adolescência, as questões da senescência também. E a questão do aumento do índice de suicídio em todas as faixas de idade. Todas essas questões elencadas ampliam o debate sobre a necessidade de promoção e prevenção de saúde mental em todos os lugares. Na própria campanha, que nasceu em 2014, eu tirei uma frase que eu achei muito bacana. Porque há sofrimentos que podem ser prevenidos, dores que podem ser evitadas, violências que podem ser impedidas, cuidadas ou reparadas, exemplos que podem ser partilhados, ensinamentos que podem ser difundidos em nome de povos mais saudáveis e muito mais bem resolvidos em termos emocionais. A psicologia tem muito a contribuir em vários espaços e atuações. Na clínica, nas empresas, nas políticas públicas de saúde, assistência social, por exemplo, no sentido de buscar a autonomia do sujeito e romper condições de doença, medicalização e patologização. Vivemos momentos de grande ataque ao modelo de política de saúde mental no Brasil e é importante que possamos refletir sobre o que isso significa para a sociedade e para o nosso fazer enquanto psicólogos. Que o branco não seja mais encarado como uma coisa higienista, mas como uma oportunidade que nós possamos fazer diferente. Que nós tenhamos muito mais janeiros brancos e muito menos setembros amarelos. Que possamos produzir saúde mental, que seja voltado para o convívio com a família e com a sociedade. Com essas palavras que eu saúdo, dou boas-vindas, convidando a uma reflexão e convido agora para compor essa mesa a psicóloga Mariana Fernandes Apolinário Niemet Singeski, espero que eu tenha falado certo, que é uma das articuladoras da campanha Janeiro Branco aqui em Curitiba, em parceria com as psicólogas Silvia Galindo e Márcia Silveira. Então, por favor, Mariana, venha. Convido também o Dr. Marcelo Daut von der Heim, vice-presidente da capital da Associação Paranaense de Psiquiatria, professor de psiquiatria da PUC Paraná e preceptor da residência médica em psiquiatria do HC, Universidade Federal do Paraná. E compõe também
à mesa o psicólogo clínico Tônio Dornenbach Luna. Tônio é psicólogo clínico, com graduação em psicologia pela Universidade de Curitiba, Paraná, e formação em psicoterapia corporal. É coordenador da Comissão de Psicologia e Cultura e colaborador da Comissão de Comunicação do Conselho de Psicologia do Paraná. Eu passo agora a palavra, então, para a psicóloga Mariana Singés, que falará sobre a campanha de Janeiro Branco, porque falar de prevenção em saúde mental. Ok. Alô, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer essa oportunidade que me foi concedida de estar falando sobre esse tema super importante, a toda a equipe do CRP, pelo convite, todos os presentes à mesa, né? Esperamos poder contribuir aí de forma significativa, né, com os profissionais, estudantes, pessoas, né, da comunidade que estão aqui, né, nos assistindo. Vou pedir a gentileza de estar em pé para poder falar aqui a minha fala, trazer a minha fala aqui. Eu trouxe rapidamente aqui algumas imagens, fotos, sobre o que nós tivemos a possibilidade de realizar no ano de 2017. Tá? Esse aqui, né, Carla? Só passar? Pois bem, então. Essa aqui é uma foto da reunião que nós realizamos no último dia 13 de dezembro do ano passado. Deixa eu voltar. Ele está indo para frente. Aqui, está ao contrário. Ok, foi uma reunião que nós fizemos aqui no dia 13 de articulação da campanha. Então tá, Janeiro Branco. Quem aqui já ouviu falar da campanha Janeiro Branco? Todos, certo? Mas eu acredito que vocês ficaram sabendo disso no final do ano passado, algo um pouco recente. Ok, nós ficamos sabendo, eu, a Márcia e a Silvia, no comecinho do ano, no finalzinho do ano de 2016, tá, por intermédio da psicóloga Silvia, que gentilmente aí nos passou um contato de grupo de WhatsApp, e nós tivemos a possibilidade de descobrir um pouquinho mais sobre essa campanha, Janeiro Branco. Então, assim, vem aquela mensagem, a gente conhece aí, Outubro Rosa, Novembro Azul, mas Janeiro Branco ficou assim, né, soou talvez um pouco estranho. E aí, na participação do grupo, a gente começou a ver, nossa, as interações aí que estavam acontecendo aí ao longo do ano, e decidimos, então, abraçar essa causa. E a primeira iniciativa que tomamos aí foi fazer um vídeo, lembro que nós somos um parque aqui em Curitiba, para poder estar abordando um pouco aí sobre a campanha Janeiro Branco. Tá voltando aqui. Então, aí, nós podemos mudar o mundo e torná-lo melhor. Está em suas mãos fazer a diferença. Que é uma frase aí do Nelson Mandela. Ah, tá. Agora vai dar certo. Estava tudo errado. Então, nós pensamos assim, a gente pode fazer a diferença. Né? Então, a gente, assim, precisa de talvez muitas pessoas? Não. Eu, você, nós podemos fazer a diferença. Então tá, quais são os objetivos da campanha? Talvez você já tenha lido isso, eu vou de forma resumida aqui. Fazer do mês de janeiro um marco estratégico, né, para que as pessoas e instituições sociais do mundo reflitam e debatam, planejem e efetivem ações em prol da saúde mental, que é o que nós estamos fazendo aqui. Gostaria já de antemão de parabenizar a todos por essa iniciativa, de terem, né, saído de suas casas, dos seus trabalhos, estarem aqui para a gente falar desse tema tão importante que é a saúde mental. Chamar a atenção do mundo para o tema da saúde mental, aproveitar a simbologia do início do ano, conforme a psicóloga já me adiantou. Janeiro é esse mês do pensamento, da reflexão, né? Garanto que vocês aí, quando começou ali chegar dezembro, já vem aquela sensação diferente, sim ou não? Né? O que vai acontecer em 2018? O que eu vou fazer? É justamente pensando nisso que janeiro é um mês tão estratégico e pensado nessa campanha. Né? Então, chamar a atenção das mídias, das instituições sociais públicas e privadas e contribuir para a construção e fortalecimento de uma cultura da saúde mental, que é o que nós estamos fazendo. Os princípios básicos, as ações da campanha Janeiro Branco ocorrem de forma gratuita. Garanto que ninguém aqui pagou para estar aqui. Tá? Então, aí, essa questão é bem importante da gente reforçar. Nesse sentido, a campanha ela é gratuita.
Tá? Você realmente voluntariamente se disponibiliza a estar aí ajudando. Não é cobrado, não é feito valores em relação à publicidade, tá? Nenhum tipo de cobrança. Às vezes você pode organizar lá com essa equipe, foi o que nós fizemos. Vaquinhas para você poder montar um banner, poder montar um folder, um flyer, umas camisetas, ok? Então assim, não tem custo, ok? Claro, você pode buscar um patrocínio, você pode buscar uma ajuda, mas em suma não tem custo para isso. O deslocamento, a alimentação, tudo é por conta do profissional, do palestrante, ok? Mas essa questão do gratuito não tira a relevância e a importância, muito pelo contrário. Eu acho que até reforça essa ideia, tá? Gratuita, democrática, horizontal, espontânea, desburocratizada, social, solidária, voluntária, inclusiva, laica, humanista, sem partido, multidisciplinar. Inclusive, nossa mesa hoje é composta, né, por um médico aqui. Então, aí reforça, enfermeiros podem participar, terapeutas ocupacionais, enfim, em vários setores, pessoas de qualquer tipo de profissão, advogados, engenheiros, certo? No entanto, ali, ó, a campanha nasceu em Minas Gerais, a metáfora do trem identifica. Quem puxa a campanha é os psicólogos, ok? Nós não podemos abrir mão disso. E aí é como essa metáfora do trem. O psicólogo puxa esse trem e a locomotiva vem com as demais profissões, ok? Então é uma campanha que está em constante construção. O que nós estamos fazendo aqui hoje é construir mais um pedacinho. É um marco para Curitiba, essa reunião aqui. É muito legal, fico muito feliz pela presença de todos. E nós temos certeza que os próximos anos serão ainda muito melhores. O projeto de lei foi aprovado essa semana, né, o projeto de lei aqui em Curitiba, tá? Que, quando eu passei aqui estava em fase final. Está aguardando a assinatura do nosso governador aí, tá? Em São Paulo, Uberlândia, Santa Catarina, algumas cidades, no Ceará, Rio Branco no Acre, Maringá, Juiz de Fora, Goiânia, Campinas, Manaus, África, Angola. Eu vi em Boston também já tem ações sendo realizadas. Não está totalmente atualizado, tá? Visto que as ações acabam sendo simultâneas, mas a gente já pode ver aí que o nosso Brasil, de modo geral, está se envolvendo em saúde mental. Ou seja, de uma hora para outra, centenas de milhares de pessoas começaram a pensar um pouco mais sobre as suas vidas, começaram a pensar um pouco mais sobre os seus relacionamentos, né? E o psicólogo, por sua vez, começou também a ter mais visibilidade, tá? Nós percebemos isso, as discussões, a gente percebe que já, às vezes há um burburinho das pessoas, realmente, o psicólogo é importante, é necessário. Então, criou realmente uma cultura, está se criando uma cultura que tira esse estigma de que psicólogo muitas vezes é só coisa para louco. Quem aqui nunca escutou isso? Né? Eu, às vezes, escuto uma no meu serviço lá, cada uma que não é fácil. Mas a gente está aqui por amor à profissão. Eu amo a minha profissão, acredito que vocês também. E a gente tem que aprender a valorizar. E a campanha Janeiro Branco também vem para trabalhar em cima disso, a valorização da nossa profissão. Aí algumas fotos, nós fizemos uma caminhada no Parque Barigui, foi muito legal, muito divertida. Inclusive já quero convidá-los para a nossa segunda caminhada, que ocorrerá dia 28 de janeiro, às 10 horas. O nosso ponto de encontro vai ser lá na Expo Renault, tá, ok? Vai ser divulgado aí mais nas redes sociais, mas eu quero contar com a presença de todos. Um pouco mais da nossa caminhada. Uma ação que a gente fez ali no Parque Bacaxeri. Estivemos fazendo uma palestra sobre a doença de Alzheimer lá na Prefeitura de Araucária, comando da vereadora Amanda Nassar. Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Foi realizada uma ação em casa noturna aqui em Curitiba. Tivemos a oportunidade de estar em redes de comunicação, televisão, em Rádio Marumbi. A psicóloga Silvia teve a oportunidade de falar com o pessoal da RPC. E um comentário do Wilson Soler, que vocês conhecem ele, falou que em 20 anos de profissão nunca havia sido abordado o tema do suicídio em rede televisiva. Então vocês vejam aí realmente a crescente necessidade de que o psicólogo realmente vai a campo e dê a sua cara, né? Para que a gente possa aí realmente
estar invadindo aí esses locais. Inclusive, é uma demanda do idealizador da campanha, Leonardo Abraão, que a gente realmente peça espaço em redes televisivas, qualquer oportunidade de microfone, que é o que estou fazendo agora, que seja realmente o tema da saúde mental venha à tona e a gente possa falar. Né? Como eu havia comentado, ele 25 anos de carreira, ele nunca havia falado sobre esse assunto. Fizemos ações aí no Dia da Mulher. Tá? Vale relembrar que a campanha também é de janeiro a janeiro. Okay? A gente às vezes acaba tendo esse deslocamento, essa disposição também para estar agindo em outros meses. Prova disso, um projeto que realizamos no Sindacta 2. Atendemos um médio de 400 funcionários deles. Foi um trabalho muito legal, com o tema qualidade de vida, em consonância com os transtornos de humor. Foi um trabalho muito legal e surgiu da entrevista que a psicóloga Silvia deu para a EPC. Então a gente pensa que as pessoas não estão observando o que os psicólogos estão falando, mas na verdade elas estão realmente atentas àquilo que está sendo falado. Mais algumas fotos. Também Band News, artigo na revista Dimensão, jornal Jornalcária, divulgação em rede social, que nós fizemos um trabalho maciço. Você pode fazer isso na sua rede social também. Quantos aqui já atualizaram a foto do perfil do Face? Com a capa Janeiro Branco? Ok, pouquinhos. Se você, quem tem Facebook aqui, pode fazer isso lá. Tá? O que é? Isso. Não, mas acho que já até tem já disponível já. Já sem ser no Twitter, já disponível já uma foto de capa lá. Ok? E o que nós podemos fazer? Por que é importante falar de saúde mental? Você pode promover debates, reflexões, mini palestras, palestras relâmpagos, por exemplo, em unidades de saúde, talvez aí alguém que trabalha em unidade de saúde, né? Na sua empresa. Eu tive a possibilidade de trazer Janeiro Branco lá na minha empresa e foi muito legal, foi muito bem aceito. Tá? Também temos outras experiências aí de pessoas que falaram sobre isso em suas empresas e tiveram bons resultados. Rodas de conversa, oficinas, caminhadas, corridas, piqueniques, cineclubes. Às vezes você pode ver aquele filme legal lá que está, né? E poder fazer um debate em cima daquilo ali, né? Entrevistas a mídias, murais de poesia, distribuição de balões brancos, panfletos, fitas brancas, enfim, aí fica a criatividade de vocês, né, de acordo aí com a demanda, com a necessidade. Certo é que tem muita coisa que a gente pode fazer, né? E qual que é o tema central? A saúde emocional. Esse é, sem dúvida, um dos temas principais. A valorização da nossa subjetividade. Eu tenho a minha, você tem a sua. A criação dessa cultura de saúde mental entre os seres, a nível individual, institucional, social e coletivo, que aí entra nessa questão do empresarial. A valorização de políticas públicas em nome da saúde mental, que nós temos visto aí uma série de desdobramentos, né, que vem acontecendo, inclusive o próprio CRP aqui está em cima disso, nós também acabamos sendo inseridas nisso. Janeiro Branco é política pública? Sim, é política pública. Né? A valorização da saúde mental no SUS e nas redes públicas e privadas de saúde e no mundo. O profissional psicólogo precisa ser melhor inserido, né? Então por isso a importância desse debate. Dentro das empresas, muitas vezes a gente não vê a participação do profissional da psicologia. Né? Quem trabalha em empresa aqui, né? Mas em outros lugares, na minha empresa, por exemplo, não tem. Né? E eu vejo muito essa necessidade. Né? Então hoje aí está previsto o lançamento oficial, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? E tem algumas ações programadas aí, a caminhada de Janeiro Branco, no Parque Barigui, algumas ações do litoral, né? Divulgação nas redes sociais, coloque lá a hashtag lá no seu Face, lá, né? Janeiro Branco Curitiba, mini vídeos, você pode fazer um mini vídeo caseiro, não tem problema, né? Um minutinho lá, para você falar sobre esse tema, para você trazer discussão, falar sobre a saúde emocional é um tema muito, muito importante. A gente espera o que com essa campanha? Levar mais saúde mental para a população. E é o que nós temos escutado, como eu falei agora há pouco. A gente percebe que esse tema começou a entrar, começou a ser motivo de discussão. Né? Permitir a reflexão, despertar o diálogo e a quebra de paradigmas. Né?
essas resistências, muitas vezes, que as pessoas têm em falar sobre os seus sentimentos. Todo mundo pergunta, o que você vai fazer? Você vai fazer uma faculdade? Mas poucas pessoas perguntam se você é feliz. Ninguém para pensar. Esses dias me deparei com uma pessoa que estava justamente com essa dificuldade. Ninguém para perguntar o quanto você anda bem, o quanto você é feliz, o quanto você está satisfeito. A pergunta é sempre, o que você vai fazer mais? Né? Multiplicar as ações por todo o Estado, a valorização profissional nos mais diversos setores e gerar mais qualidade de vida a quem puder. Então, assim, fica esse convite, né, a todos vocês. Nós já fizemos esse convite às pessoas que estiveram aqui na nossa reunião que nós fizemos. E acreditamos que podemos e devemos multiplicar cada vez mais, né, essa campanha. Porque nós temos vivenciado falta de sentido da vida, muitas vezes falta na valorização da vida, falta de amor ao próximo, não é mesmo? A tecnologia, o avanço da globalização acabou esfriando os relacionamentos. E por conta disso, houve aí é que entra esses problemas de cunho emocional. Quando eu tenho metas inatingíveis, né? Aumento da criminalidade, assédio moral, bullying, e daí essas pessoas em sofrimento estão andando aí pela sociedade. Muitas vezes sentam do ônibus do seu lado e a gente às vezes não para perceber essas demandas, né? Então o psicólogo, a ideia, até o Leonardo Abramo fala sobre isso, que ele é o idealizador da campanha, que surgiu lá em Uberlândia, tá? No ano de 2014. Esta é a 5ª edição do Janeiro Branco, tá? Então, é um psicólogo sem fronteiras, né? Não deve existir fronteiras para a nossa ação, tá? O que você vai ganhar com isso? Muitas vezes a gente só pensa, talvez, na questão monetária da coisa, na questão, né? Mas você já está fazendo, primeiramente, muito por você, porque você está ajudando alguém, né? E certamente você vai colher os frutos disso lá na frente. Logo você vai colher os frutos disso. Então, é uma campanha muito convidativa e as pessoas precisam abraçar essa ideia, né? Eu estou vestindo essa camiseta, mas eu tenho que vestir essa camiseta lá dentro da minha mente mesmo, né? Eu tenho que entender que quem cuida da mente, cuida da vida. E a gente tem visto aí grande aumento, como é um nome diferente, Semiramis, você tem? Semiramis falou ali a respeito da depressão, né? O ano de 2017, como vocês sabem, foi considerado o ano da depressão. Mais de 350 milhões de pessoas. Vocês já pensaram o que é 350 milhões de pessoas? É muita gente sofrendo de ansiedade, né, por conta de uma depressão, tomando medicamentos, né? O nosso doutor aqui logo vai falar um pouco talvez sobre isso. Então, por que é importante falar sobre saúde mental? Porque é um problema de todos. E a linha para o desequilíbrio, ela é muito tênue. Então nós, em primeiro lugar, temos que olhar para nós e depois temos que partir aí para essa reflexão de poder realmente ajudar o nosso próximo. Temos vivido aí uma época de muitos conflitos nas redes sociais. O nosso país está vivendo um momento de conflito, né, de crise econômica, e essa crise econômica também traz uma crise de cunho emocional e psicológico. Porque daí é uma falta de emprego, é uma falta, né, de estabilidade. Aquele pai de família que antes estava com a sua família ali em suas mãos, agora se vê perdido. Então é importante tomar esse cuidado, né? Então fica aí o convite para que você possa embarcar nessa empreitada juntamente conosco, né? Para que você possa impactar as pessoas que estão aí na sua família. Como nós colocamos até no vídeo que nós iremos divulgar futuramente, um simples bate-papo. Eu procuro fazer isso com os meus colegas lá no meu trabalho. Um simples bate-papo, uma simples conversa, você pode abrir espaço e realmente ali fazer a diferença na vida daquela pessoa. Ok? Então fica o convite aí para que você possa abraçar, né, essa campanha. Não é fácil. A gente muitas vezes tem que renunciar, muitas vezes temos que renunciar família para poder talvez se deslocar até um local, fazer um evento, fazer uma mini palestra, né? Mas o que vale é o que você vai colher depois disso. E sempre é importante cuidar da saúde mental, porque quem cuida da mente, cuida da vida. Ok?
agora a palavra ao Marcelo Valde von der Heide, médico, psiquiatra, que falará sobre a prevenção em saúde mental e psiquiatria, como evitar o adoecimento. Você pode ir falando que o microfone ele demora um pouquinho para esquentar, mas ele faz. Tá bom. Vocês estão me ouvindo aí já com o microfone? Não, né? Será que eu uso um outro? Esse tá ligado mesmo. Tá ligado? Tá ligado? Tá bom? Estão ouvindo no fundo agora sim? Ele demora um pouquinho. Vamos lá. Antes de tudo, boa noite a todos e todas. Me sinto muito honrado por ter sido chamado. Faltou ali na minha introdução uma das minhas atividades, que eu já dou aula para a turma de psicologia na PUC também já faz 3 anos. Divido sala com um psicólogo, sempre tive uma relação muito próxima com a psicologia, então mesmo sendo o único psiquiatra talvez aqui na sala, de forma alguma me sinto um estranho no ninho. O único problema é que foi me dado um tema para falar em 20 minutos que eu precisaria de talvez umas 5 horas. Então, eu vou ter que ser bem breve, tá? Várias coisas foram puladas. E eu vou, a partir desse princípio, a gente que tem uma fala no TED do psiquiatra chamado Thomas Insel, que eu recomendo todos assistirem, que ele fala como é que ele enxerga hoje a psiquiatria, a relação da psiquiatria com a neurociências. Não estou esquecendo todo o outro lado que tem da subjetividade, das várias linhas de psicoterapias que existem, dos vários pensamentos, mas assim, com o foco na neurociência, a gente sabe que nós não temos hoje cérebros capazes de entender cérebros. Porque antes se pensava que era aquela região que funcionava, depois se percebeu que são os neurônios, e depois que na verdade os neurônios só são a ponte para as conexões. E dando um passo um pouco mais para frente ainda, não tem nada de esotérico nisso, talvez existam coisas da mecânica quântica que estejam envolvidas no cérebro, ninguém está fazendo nem ideia do que pode estar acontecendo. Tá? Então aí está a foto do Wilson, mas ele acredita até, ele saiu de onde ele estava para ir para o Google para tentar criar inteligência artificial para ajudar nos estudos de neurociência. Então ele, na visão otimista dele, acredita que em 2025 a gente pode conseguir entender melhor o cérebro. Vindo para cá, aliás, antes de ir para cá, hoje cedo pela manhã, aconteceu algo que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, que eu fui no oftalmologista, Marcelo, como é que você está? Estou bem, só vim ver se mudou o meu grau. Não mudou o grau, mas depois eu soube que minha córnea está bem, não estou com glaucoma, meu fundo de olho está ok. Então naquela consulta foram feitas várias ações preventivas. Os dentistas têm isso, os cardiologistas têm isso, aliás foi isso, esse é o principal fator de mudança de mortalidade em eventos cardíacos, é o fator prevenção, isso vale para câncer também. E nós da saúde mental não temos de jeito nenhum, nem nada perto disso que aconteceu, tá? Tipos de intervenção, tem que separar nesses 3 tipos, tá? Esse é apenas um dos conceitos. Primária, que eu acho a principal, que é reduzir a incidência de novos casos de transtornos mentais. Alguém que não surjam novos casos, que possa ser evitável, que novos casos de depressão, de ansiedade, por exemplo, apareçam. Ou a secundária, que é já tendo o diagnóstico estabelecido, que essa pessoa consiga o tratamento adequado o mais rápido possível, tá? Que é a prevenção secundária. E a terciária, que em casos graves dá uma redução da severidade e do impacto funcional. A principal, que cada real, cada dólar investido nessa prevenção primária, ela evita muito custos na secundária e na terciária. Tá? E o segundo conceito, que é que temos uma prevenção universal, que vai atingir toda a população. Exemplo clássico, exemplo prático do que está acontecendo, é essa campanha do Janeiro Branco. Que é recente, mas assim como houve, imagino eu, como aconteceu com o Setembro Amarelo, que teve um boom muito grande ano passado, apesar de ser mais antigo, talvez ano que vem, esse boom que teve no Setembro Amarelo seja como o Janeiro Branco. Tá?
Acho também que a ideia, tanto da cor quanto do mês, foi muito feliz, né? Pela toda a simbologia que tem por trás dela. Segunda questão, prevenção seletiva, quando a gente tem algum grupo de risco, grupo ou subgrupo de risco que precisa de alguma intervenção. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Militares e policiais que estão lá em situação de combate com frequência, eles precisam ser treinados para evitar que aquele estresse dele vire um estresse pós-traumático. População LGBT, que também é um grupo de risco, também tem que ser treinados a lidar com as adversidades que eles têm. Óbvio, o ideal é que não tivesse, tá? Mas esse mundo ainda não existe, então quando nós estamos trabalhando com eles, nós temos que ensiná-los a lidar com essas adversidades também. E a indicada, que é individual. Tá? Então, aquela pessoa se detectou um alto risco e naquela pessoa vai ser feito um trabalho bem individual. Tá? Eu vou caminhar por todos esses conceitos ao longo da minha fala. Primeira questão, uso de substâncias, que é importantíssimo. O que diz esse gráfico aqui? Tá? Foi o início de uso mais comum em uma pessoa que desenvolveu uma dependência ou por tabaco, ou por cannabis, ou por álcool. Em todas elas, a faixa de início é entre os 15 e os 20 anos. É a fase mais crítica de primeiro contato com a substância, para todas elas. Um contato mais tardio não que não tenha risco, mas tem um risco menor que este contato venha a se tornar uma dependência. Tá? Por que isso acontece? Um dos motivos que nos tornam pessoas adultas cerebralmente é a maturação do córtex frontal e do córtex pré-frontal, que é o que é ativado mais na memória da droga nos adultos. Nos adolescentes é ativado mais a memória da amígdala cerebral, que é uma memória muito mais relacionada com sintomas físicos e emocionais. Então, quando ela vê aquela cigarro, maconha, o álcool, ele tem uma sensação emocional muito mais forte do que o adulto tem. Tá? Essa é a explicação neurológica para isso. Existe replicação disso em ratos, tá? Então, ratos adolescentes que foram expostos à nicotina, eles têm realmente também uma chance muito maior. E essa questão, então, eu me preocupo muito com essa população, com os adolescentes. Eu acho que é ali que a maior intervenção para o uso de substância tem que ser feita. Disparado por vários motivos, mas o principal é pelo risco de dependência. E aqui está um estudo do NIDA, órgão americano de dependência, que fez a seguinte relação. Tá? Deixa eu só confirmar. Em vermelho é a percepção de risco da substância, em azul é o uso das substâncias. Percebem que é um espelho. Quanto menor a percepção de risco, quanto menor a percepção de risco, maior o uso, subiu, desceu, subiu. Tá? Esse é um dos motivos pelo qual eu fico extremamente preocupado com o que está acontecendo hoje com o debate da legalização da maconha. Não acho que o debate não é válido, de forma nenhuma, acho que é extremamente válido, mas que alguns setores que colocam sendo a maconha como uma substância benigna que não tenha problema, você vai diminuir a percepção do risco do adolescente, que é quem está mais suscetível a essa informação falsa, e vai diminuir o risco e vai aumentar o consumo. Tá? Como modelo de sociedade, se a gente quer uma sociedade que controle, que eduque para tentar reduzir ou que proíba e combata, essa é outra discussão que eu acho totalmente válida, mas de que falar que é algo inocente está completamente contra. O exemplo do cigarro, né, e a propaganda. Tá? Então estava lá isso nos anos 40, anos 50, então o uso medicinal do cigarro, direito de usar e de votar, recomendado por médicos, né, os meus doutores fumam o cigarro Camel. Cigarro quando eu acho um exemplo da força da propaganda. Ninguém que fumou o meu cigarro achou bom. É ruim, fedido, você fica tossindo. Como tanta
pessoa desenvolveu a dependência da nicotina, né? Por causa, tem a questão cultural, óbvio, mas um dos fatores importantíssimos é a tal da propaganda, tá? E assim como o cigarro tem, ele nos trouxe lições, principalmente aqui no Brasil, que é a relação entre o preço e o consumo. Com a campanha forte, que voltou a ter a percepção do risco do cigarro, apesar de que deu uma pioradinha nos últimos anos, mas ainda tem. E o aumento do preço teve uma redução de consumo. Tá? Então, o fator número 1, percepção de risco, que é importantíssimo. Fator número 2, preço. Tá? E tem o fator número 3, que não está aqui, que é o acesso. Por que não temos dependência de heroína no Brasil? Porque não temos acesso à heroína. Ou quando tem, é muito caro, porque é raríssimo aparecer. Tá? Nossa função maior, que eu vejo, gente, é a gente ter essa percepção de que nós temos que trabalhar para os adolescentes terem a percepção de risco para cannabis, para tabaco, para álcool. Tá? O álcool também tem, lá como mostrei lá no início, um risco muito maior usado na adolescência, no cérebro, na formação. Então, essa é a nossa função. Esquizofrenia e psicose, mas ficando até na própria esquizofrenia. Tá? Eu gosto muito desse gráfico aqui, que ele mostra basicamente como é o nosso entendimento para quase todos os diagnósticos em psiquiatria. A pessoa vai estar aqui em amarelo, não tem nada, em roxo tem o espectro, quer dizer, não tem o diagnóstico completo, e em vermelho tem o diagnóstico completo de esquizofrenia. E fatores de estresse ambientais e fatores de anormalidades cerebrais que normalmente são genéticos. O que isso diz? Por exemplo, se tem uma pessoa que não tem nenhuma predisposição a ter esquizofrenia, pode acontecer o que acontecer de eventos estressantes que ela não vai ter. Tá? Uma pessoa que tem altíssima predisposição, pouco evento estressor pode ser o gatilho para que isso vire uma esquizofrenia. Tá? Algumas doenças têm mais importância o fator genético, algumas têm mais importância o fator ambiental. Isso é muito variável. Na esquizofrenia, então, nós temos uma epidemiologia de mais ou menos 0,8% a 1% da população com o diagnóstico. Se tivermos um parente de primeiro grau afetado, esse risco aumenta para 15%. Se tivermos ambos os pais afetados, vai de 40% a 50% de risco de termos esquizofrenia. Se eu for gêmeo dizigótico, 15%. Se eu for gêmeo monozigótico, aquele que tem então quase que 100% da genética igual, tá, vai para perto de 50%. O que esse dado diz para nós? A genética é importante, ela aumentou em 50 vezes, mas não é tudo. Tem os outros 50 lá que nós não sabemos bem o certo o que atrapalha, e aí que a gente pode atuar. Tá? Voltando ao assunto do maconha, essa é uma revisão de várias cores, aqueles modelos de estudo que então você vai pegar um fator de risco, depois de tantos anos você vê se aquele fator de risco está relacionado ou não com aquela doença. Tá? Aqui são 10 estudos relacionados ao uso de maconha com esquizofrenia. Dos 10 estudos, aqui os que estão com a flechinha azul foram os que deram positivos. Tá? Uns comentaram 200%, outros comentaram 20%, outros comentaram 50%, muito variável. E os 13 em vermelho foi assim, que deu a tendência de aumentar, porém como esse número que cruzou 1, na parte estatística nós não podemos afirmar que deu positivo. Tá? Deu uma tendência, mas nós não podemos afirmar. E esses que estão marcados com a estrelinha, eu chamei a atenção por causa disso aqui, o número de participantes do estudo. Este aqui 50 mil e este aqui 40 mil. Um estudo enorme, dificílimo de fazer. Esse aqui é sueco. Os nórdicos são excelentes em fazer esse tipo de estudo. E foi que mostrou então que tinha um risco, o que a gente mais acredita hoje, que é perto de 50% de aumento do risco, principalmente no adolescente novamente. Tá? E se usado, gente, aqui ele tem uma relação forte com a hospitalização por esquizofrenia, então presumindo que sejam casos mais graves.
Tá? Então, e quem tem também piora. Ainda na esquizofrenia, nós sabemos que é uma doença que ela começa antes de dar sintoma, bem antes. Está muito semelhante lá ao Alzheimer. O cérebro começa a adoecer, mas quando vem sintoma, ele já está tendo alguma alteração. E aí, o grupo de risco, ele pode ser identificado. Qual que é o grupo de risco? Quem tem familiar que aumenta 15 vezes, quem já tem um funcionamento, vamos chamar assim, pré-psicótico, um pezinho na psicose, mas não a ponto de ser psicótico, que ele tem que ser protegido. Tá? Na parte farmacológica, nenhum antipsicótico se mostrou em longo prazo eficaz, em curto prazo sim, mas em longo prazo não. O que mostrou eficaz na parte farmacológica, pasmem, é o ômega 3, que faz todo sentido, porque é importantíssimo para a formação da benzimielina. E má nutrição também é um risco da esquizofrenia, porque não vai ter as gorduras essenciais para montar essa benzimielina. Tá? E nos outros 50%, então, como é que a gente pode fazer que ele seja menos exposto ao estresse? Que ele seja mais habilidoso com as situações do dia a dia, tá? A gente tem que fazer esse treino para que evite. Transtornos de humor e ansiedade, tá? Aqui são dois livros que eu indico fortemente. Uma Mente Inquieta, nada a ver com Mentes Inquietas, lá da Ana Beatriz, tá? Essa aqui é da Kate Jamison. Ela é uma psiquiatra que ela é bipolar, ela tem um olhar muito bacana porque ela tem tanto o olhar clínico de quem está atendendo, quanto o olhar de portadora de quem sofre do quadro bipolar, bem bacana. Tá? E do Andrew Solomon, todos conhecem já, gente? Eu sou fã do Andrew Solomon. Esse livro ele conta a história dele com a depressão, é um livro premiadíssimo mesmo. Eu tive a chance de vê-lo falar já, numa palestra. Ele foi aplaudido de pé, né, contando a história. Também tem livro dele no TED que eu acho bem bacana. O que tem da depressão, gente? Tá? Então tem o modelo antigo biopsicossocial que causaria depressão. Esse modelo caiu? Como assim caiu, Marcelo? O modelo virou essa bagunça aqui. Ó. Então nós temos genes protetores ou causadores que vão relacionar com a morte ou vida da célula, dos neurônios, da modulação dos dendritos, que vai formar o circuito neuronal, que vai ter relação com a parte cognitiva, afetiva e sensomotora, e que vai se relacionar com o meio. E vejo que todos os níveis é uma flecha de baixo para cima e de cima para baixo. Quer dizer, aqui no meio eu posso ativar um gene que estava lá dormidinho e toda a cascata que vai virar a depressão é desencadeada. Tá? E os fatores ambientais, que seriam então a parte psicossocial, entrariam aqui. E aí eu pus a fotinha da caixa de Pandora, porque aí qualquer teoria dentro da psicologia, dentro das várias linhas de pensamento é válida. Na depressão, nós sabemos, está aqui o dado, que 60% dos episódios iniciais têm fator estressor facilmente detectável. Talvez seja até maior se nós tirarmos esse facilmente. Então, a importância da parte psicossocial também. E da epidemiologia, esse é um estudo nacional recentíssimo, enorme, que se fizermos uma linha de corte agora, a gente vai encontrar perto de 6%, 5,8% dos brasileiros com depressão. Tá? E ao longo da vida, 15%, como já foi falado, com tendência a aumentar. Né? E a depressão é hoje uma das maiores causas de morbimortalidade, de dano e de mortalidade da pessoa, 11º na OMS, e de perda de produtividade, de absenteísmo. E eu não pus aqui, tem outro conceito chamado presenteísmo, que é a falta dela ir para o trabalho, para a aula e não render nada. Tá? Ansiedade, o dado nacional desse mês estudo é de 9,3%, contando todos os tipos, o TAG, o pânico, a fobia e o estresse pós-traumático. São os quadros mais comuns, estatisticamente falando, mas não são os quadros mais comuns de aparecer em busca de tratamento, pelo menos é a realidade da psiquiatria. A depressão aparece muito mais. Por quê? Já existe muito mais informação sobre o que é depressão e tem muito pouco ainda sobre o que é a doença ansiedade. A
emoção, o sentimento, a ansiedade sim, mas a doença, a ansiedade ainda não tem tanto. Tá? E o bipolar, a gente até pôs aqui o bipolar, mas nós não sabemos nada como prevenir o quadro bipolar. Essa é a realidade. Normalmente, é uma pessoa que já tem a questão genética envolvida, que aquele fator só vai desencadear. Você vai sentir, ele antecipa, ele não desencadeia. Tá? E as intervenções estão nos quadros de humor e de ansiedade, é um balaio de gato. Existem várias coisas, várias comprovações, né? Então, coping desde lá das crianças, trabalho já em escolas, está tendo a moda aí do mindfulness, né, o termo da meditação psicologizado, aqui isso, da atenção plena, mas enfim. Eu sei que tem gente que é contra, mas eu sou a favor, porque pode ser que funcione para um e não para outro, mas se funcionou para aquela pessoa, é benigno, não vai fazer mal, tá? Redução do estresse no trabalho, já foi falado aqui de como falta psicologia dentro de grandes empresas, né? A questão das metas, e a meta ela é cruel porque assim, ela eleva o rendimento, só que a gente tem um limite. Então, se eu der uma batida forte aqui na mesa, eu vou machucar a mão e talvez eu rache a mesa. Se eu ficar batendo devagarzinho, não acontece nada. Só que isso 5 dias seguidos, eu machuco o dedo e quebro a mesa também, que é o que faz esse estresse acumulado dentro do trabalho. Tá? Sono adequado. Vocês já ouviram falar o termo chamado higiene do sono? Então, os bons hábitos que levam a um dormir melhor. E hoje estamos, todos nós, com um problemaço que todo mundo está na mão, no bolso, que é o smartphone. Que te liga, deixa ligado, bota luz lá na tua retina, que engana teu cérebro que está de dia ainda. Isso atrapalha o sono. Mas eu desligo e durmo. Mas a arquitetura do teu sono não foi igual. A qualidade do sono não foi igual. Junto com isso, horários regulares para dormir, ter aquela rotina do sono. Eu até acho que uma das desvantagens do horário de verão, eu adoro, mas uma das desvantagens do horário de verão é que temos muito pouco tempo de escuro antes da hora de dormir. Então, anoitece 8h30, hora de dormir temos 1h30, 2 horas só de escuro. Tá? Uso de cafeína, todas as formas que ela pode vir, dentro de café mesmo, refrigerante, chás, etc. Tem um mito de que vários chás verdes são relaxantes, mas tem bastante cafeína. A distensônia psicofisiológica, essa é traiçoeira. Essa pessoa tem que dormir bem, vai dormir, fica ansioso com o fato de precisar dormir, e quem está ansioso não consegue dormir. A psicologia trata muito bem esse tipo de sonho. A alimentação saudável, não vou entrar muito a fundo, vínculos sociais e afetivos de qualidade, não tanto a quantidade, mas a qualidade principalmente. Hoje tem muita quantidade, mas pouca qualidade. Muita rede social, pois é, pro bem e pro mal. Prevenção de bullying, a questão das minorias, principalmente a atenção especial com os LGBTs, que tem um índice altíssimo de quadros de humor e de suicídio. Tem que ser tomado muito cuidado. E aqui o exercício físico. Eu vou dar um passo à frente, porque para ser um pouquinho senso comum. Acreditem, 10 minutos por dia de exercício físico já é o suficiente para melhorar o humor. 10 minutos. Tá? Só isso já ajuda. Qualquer tipo. Mas o ideal é que seja 200 minutos por semana, no mínimo 3 vezes por semana. O ideal é que sejam 4 vezes de 50 minutos no mínimo. Isso faz com que nós tenhamos toda a motivação hormonal, neurológica, que ajuda e muito. É impressionante mesmo. Eu até estava querendo, dentro da clínica, um dia fazer um puxadinho e contratar um personal trainer para fazer uma atividade personalizada para pessoas com quadro de humor. Que tivesse um tato diferente, não naquela questão de academia aí. Elas não aguentam e fogem. Tá? Isso vale tanto para depressão quanto para ansiedade, um pouquinho para bipolar, como eu falei que não temos grandes intervenções. Distúrbios alimentares.
principal fator de risco para distúrbio alimentar, estar em dieta. Tá aqui o simples Google ou passando no caixa do supermercado, todos são bombardeados com esse tipo de notícia ou livros, tá? E a atual moda dos ditos Insta Fitness da vida. Quando eu cheguei aqui, estava ali que psicologia como psicólogo. Meus pais são nutricionistas e eles são do CRN e eles estão de cabelo em pé para tentar conter essa onda, porque se fala muita bobagem nesse meio. A única vantagem que eu vejo, que aqui são duas famosinhas aí do meio Insta Fitness, é que não é só a magreza, elas são um pouquinho mais fortinhas também. É menos pior do que aquela magreza excessiva. Não que isso seja uma vantagem, só é menos pior. Tá? Questão que tem então, o padrão de beleza, anos 50, Marilyn Monroe, certamente vista como gordinha hoje, e anos 60 foi a primeira modelo ultra magra, que foi a Twiggy, que fez essa mudança. Pelo que eu já andei conversando, o principal motivo é que é mais fácil vestir uma magra. Criar uma peça que caia bem numa hora. E com o sofrimento não veio por causa disso, tá? Prevenção universal, gente. Olha só que bacana isso que eu achei da França, que já estão criando leis para proibir modelos com magreza excessiva. Tá? Essa é de 2015 e ela saiu no ano passado. Que quando tiver Photoshop numa capa de revista, ela tem que ser indicada. Tá? Estou batindo o tempo certinho. Treinei direitinho em casa. Fica aberto então depois para as perguntas. Obrigada. Passo a palavra ao psicólogo Tony Luna, que falará sobre a importância do cuidado psicológico. Boa noite. Boa noite. Primeira questão. Quando a gente pensa sobre cuidado psicológico, a gente pode separar ou compreender que o cuidado psicológico não é uma ação exclusiva do psicólogo. É o cuidado psicológico. Você vai encontrar cuidado psicológico na medicina, na enfermagem, você vai cuidados psicológicos nas mais diversas profissões, no atendimento, nas relações pessoais. Então, existem diversas formas de cuidado psicológico. Então, antes de pensar na questão do cuidado psicológico, eu quero colocar uma questão. O que me parece, e tem um cara chamado Lavato, ele morou até uns 5 anos atrás, ele faleceu aqui no Brasil, ele é italiano, um psiquiatra, que dizia assim: o mundo está cada vez menos neurótico, cada vez mais pré-psicótico. E pensando na relação com o cuidado psicológico, eu penso, até porque eu também sou coordenador da Comissão de Psicologia e Cultura do Conselho, o quanto as pessoas estão carentes nesse cuidado de sentido. Para que realmente eu estou aqui? Ou como eu invento a minha vida? Eu sempre penso que esse é o cuidado psicológico mais intenso. Como é que a gente se relaciona para poder fazer, e esse é sempre um ganho complexo, como é que a gente se relaciona aqui para que isto aqui vale a pena? Para que a gente possa ter algum tipo de cuidado psicológico nesse exato momento onde todos estamos aqui. É complexo. Logicamente não tem uma só resposta. Mas pensa na nossa responsabilidade nessa questão do cuidado. A gente pode separar então o cuidado psicológico nessa questão do o que dá sentido, ou seja, literalmente pensar o cuidado psicológico de maneira geral, sem ser o cuidado específico do psicólogo, esse que estamos falando aqui, mas nessa relação, entre aspas, precária, amorosa, que nós precisamos ter para poder nos constituirmos como uma sociedade. Isso está em xeque.
quero partir desse ponto. Está em xeque pelas mais diversas questões, está em xeque tanto por conta, enfim, desse aparelhinho, que o doutor colocou agora há pouquinho, né? E cada vez a gente tem menos áreas de associação no cérebro, cada vez a gente está querendo mais dopamina da maneira mais rápida possível e está querendo sentir mais prazer, quer publicar mais no Insta e vai se desconectando da grande possibilidade humana que é estarmos aqui nesse momento. O que nós podemos fazer aqui agora, nesse momento, em termos de cuidados psicológicos? O quanto eu consigo estar presente aqui agora, nesse momento, e aí sim, a gente entra numa importante questão. A qualidade da presença desse profissional na relação é essencial, muito antes da técnica. A possibilidade da... Eu vou lhe contar um rápido caos para vocês, é um caos mesmo. Eu estive agora mês passado no México, e na cidade do México. E em setembro teve um grande terremoto lá no México. Não sei se vocês, enfim, souberam, mas houve um terremoto, morreram por volta de 500 pessoas. A gente passeou pela cidade, conheceu a cidade, em alguns lugares tinham prédios que tinham desmoronado, enfim, em alguns lugares tinham rachadura. Mas o que mais chamou a minha atenção é que, num certo momento, eu estava conversando com um grupo de pessoas mexicanas e eu percebia elas extremamente alteradas. Não tivesse um grau de atenção focado em qualquer outra coisa, olho um pouco estalados, pupilas um pouco dilatadas. Isso eu vi de várias pessoas. E por curiosidade humana, eu fui perguntar, não tinha associado a uma questão ou outra. O que acontece? Por que vocês estão nesse exato estado? E aí eu tive 45 minutos de uma conversa extrema interessante de como é que viver num país como esse. Uma cidade, a qualquer momento, pode desabar. E conversamos mais longamente, depois algumas pessoas ainda colocaram sobre a questão da ameaça do narcotráfico. É uma cidade onde o narcotráfico é muito importante, morre muita gente todos os dias e tal. Eu só conversei por esse tempo, 45 a 50 minutos. Curiosamente, eu estava participando de um evento lá no dia seguinte, eu encontrei novamente essas 4 pessoas. Uma das moças, quando me viu, veio correndo, sorrindo, gritou literalmente meu nome, me deu um abraço e saiu. Alguma coisa aconteceu. Houve algum tipo de atenção. Eu sei que eu estava profundamente curioso, em medida que fui compreendendo essa relação com essa pessoa, estava curioso com o que estava acontecendo naquele momento. Literalmente eu consegui ficar nesse tempo presente, mas não foi por minha decisão, foi por isso ter uma curiosidade humana. De poder olhar para essa outra pessoa, para essas outras 4 pessoas, enfim, e ter um retorno tão intenso, tão amoroso quanto isso que aconteceu comigo no dia seguinte. Se vocês olharem na internet, tem uma terapeuta, ela é suíça, se não me engano, que ela trabalha no Afeganistão, Ing Mishma. Ela trabalha com os povos afegãos que estão em guerra, então com pessoas que já nasceram durante o processo de guerra e que vão morrer possivelmente durante o processo de guerra. Aparentemente, parece que não há nada a fazer em termos de cuidado com pessoas assim. O que você faz num lugar onde você não pode dar qualquer esperança de seu filho não vai morrer amanhã, as coisas vão mudar? Não, as coisas não vão mudar, as coisas vão continuar exatamente como são assim. Quero fazer um parênteses aqui, que eu acho que uma das funções nossas como psicólogos, muito mais do que ensinar as pessoas a serem felizes, é darem conta da própria vida assim como é. É desenvolver uma certa resiliência. Às vezes a gente fica preocupado com essa ideia de felicidade, eu preciso transmitir felicidade, a pessoa tem que se sentir bem, ela tem que se sentir bem, ela tem que se sentir bem. Mas ela não pode se sentir bem no meio ambiente, ela tem que conseguir suportar a cada dia essa difícil aventura que é viver. Num lugar como esse, onde essas coisas acontecem, como no Afeganistão, muitas pessoas que vão conversar perderam filhos, ou enfim, perdendo irmãos, perdendo várias pessoas nesse momento. Como é que chega este profissional, e aí, que vai fazer um atendimento psicológico, um cuidado psicológico, como chega a isso? Como, primeiro, ele se afeta ou não se afeta por aquela questão?
Como é que se lida com essa questão? Eu estou fazendo uma provocação a vocês. Como é que se lida com essa questão, esse profissional que vai olhar aquela pessoa em sofrimento? Logicamente, a gente sabe que logo de imediato não adianta você entrar naquele sofrimento, mas você precisa empatizar com aquilo. E talvez você se emocione no momento mesmo. Eu me recordo, um ano retrasado, quando aconteceu o acidente lá em Chapecó, tem uma psicóloga aqui, que é a Marli Berrelli, ela, enfim, transita aqui pelo conselho também, que trabalha com emergências e desastres. Ela trabalha no Mati, trabalha em vários lugares. Então, a Marli foi lá para Chapecó. Teve presente em ficar para todas as pessoas. Lá de Chapecó, num certo momento, ela ligou para mim. Ela falou assim, eu preciso de uma coisa. Você precisa conversar um pouquinho. Está quase insuportável para mim. E aí, enfim, conversamos por um certo tempo, ela se emocionou, eu me emocionei, mas ela conseguiu, ao falar sobre aquilo, dar conta daquilo que está acontecendo. A relação humana é um dos mais interessantes remédios, por isso tão distante e cada vez mais das possibilidades de cuidado. Esta relação de um olhar, de suportar, de estar junto com essa outra pessoa. Eu não estou falando de uma maneira, vamos amar o sofrimento, não, mas se suportar, literalmente, isso, e poder se relacionar com as demais pessoas, e nesse momento, inventar a vida, é uma dádiva, é um trabalho, é um intenso que todos nós, psicólogos, devemos fazer, e aprender a lidar com isso. Ou também reconhecer quando a gente não consegue. Reconhecer os nossos limites. Enfim, a partir do momento, por exemplo, quando foi a questão da Maria, que ela deu conta das questões todas que estavam envolvidas lá, depois de conversar com as pessoas e literalmente ouvir essas pessoas, que não há nada muito mais que se possa fazer nesse momento. Muito menos conselhos, muito menos pode se fazer encaminhamentos, pode se fazer várias questões, mas ouvir atentamente essas pessoas e dizer assim, eu reconheço o seu sofrimento. Realmente isso é verdade. Isso é de uma profundidade. Esse testemunho desse sofrimento desta outra pessoa, de uma profundidade modificadora. No filme da Índia, lá no Afeganistão, aparece uma coisa muito interessante. Ela diz como é que ela lidava nesses centros de atendimento a mulheres que foram vítimas de estupro, enfim, perderam os filhos, as coisas todas. Era só a questão da escuta. Ela ouvia atentamente e ressignificava, reconhecia e às vezes ressignificava aquilo que estava apresentando. A partir do momento desse contato, as pessoas viam alguma possibilidade. E olha que coisa interessante. Uma das mulheres disse a ela, você está no filme, está no TED também, uma mulher disse a ela assim, quando você me fala sobre isso, você me reconhece da minha dor, eu consigo suportar, e talvez só na próxima ou na outra geração as coisas que eu preciso sejam reparadas. E isso aqui é uma coisa essencial para o que a gente vive aqui. Nesse exato momento do Brasil, de mundo de maneira geral, a gente precisa ter essa resiliência e entender que as coisas não vão se resolver nos próximos 50 ou 100 anos. Nós temos um tempo, por isso o trabalho psicológico, enfim, esse trabalho integrado, né, que eu acho extremamente importante, todas as pessoas destituídas dos seus egos trabalhando, se relacionando da melhor maneira possível, com atenção, é a única possível saída. Cuidado psicológico, ele pode ser, enfim, de qualquer pessoa. Então, às vezes eu pego um Uber, quando me pergunta a profissão, às vezes eu minto da profissão porque eu tenho um pouco de experiência, às vezes eu faço, às vezes a gente tem que dar um título. Quando você fala para o Uber que você é psicólogo, psiquiatra, ele já sabe o que vai acontecer. Né? No mínimo a frase, eu também sou um pouco. No mínimo a frase. Ou a outra aqui, não, mas eu tenho esse problema, tenho isso, eu tenho aquilo, e tal. E vira uma sessão, enfim, você paga pela sessão e faz uma pergunta nesse sentido, faz uma pergunta. Mas interessantemente, quantas pessoas estão dispostas a falar do seu sofrimento, ou reconhecer o seu sofrimento. Interessante é a gente poder dar conta disso.
em vez da gente nomear como é urgente nesse momento, mais do que olhar o seu sofrimento, eu ir ao Facebook e ver o que curtiram em mim. O mundo está cada vez mais narcísico, mais pré-psicótico. Eu acho sempre assim, que o Conselho devia fazer uma moção de homenagem ao Instagram, pela quantidade de pacientes que a gente recebe por conta do Instagram. Que é impressionante, é um fornecedor de transtornos, de ansiedade, muito grande. A pessoa curtiu a foto, as pessoas se sentem constantemente desamparadas. Procuram por um milésimo instante de prazer ao olhar uma foto. E não olham essencialmente para quem está ao lado. Bem recentemente, num grupo que estava se formando na Universidade Positiva, eu perguntei: eu tenho uma dúvida para vocês que vão fazer clínica. Vocês conseguem, de verdade, estar em 1 hora sem pensar no seu Facebook, sem olhar o seu Instagram? Essa é uma pergunta difícil, não é tão simples assim. Você consegue, literalmente, tem um livro do Nicholas Carr, chamado O que a Internet está fazendo com as nossas mentes. Ele diz assim, literalmente, pelo fato de você ter um celular ligado do seu lado, mesmo que esteja no silencioso, é o suficiente para tirar a sua atenção. Literalmente, o presenteísmo que você tinha colocado, ele está lá, está presente no lugar, o corpo presente, enfim, e a alma em algum outro lugar. Literalmente emburrecer. O Nicholas Carr coloca uma questão que é um pouco complexa, que isso faz uma sugestão de como a gente pode melhorar isso. As 2 sugestões. A primeira é muito complexa, que é ler livro em papel. Interessante, né? Eu sugiro que você volte a ler livro em papel, como uma técnica para poder ensinar seu cérebro de novo a poder estar mais presente e tal. E esse segundo é se relacionar. Literalmente, a mais difícil das lições. E no trabalho do psicólogo, nessa relação de atendimento com o outro, tem um texto, enfim, uma peça de teatro que eu escrevi chamada Psicólogo da Silva. No final eu digo assim: e entre em contato com o fugaz instante de plenitude que dá sentido à vida, tanto o terapeuta como o paciente. Nas relações isso acontece. Na beleza do encontro, de estamos aqui presentes, trocando, olhando um nos olhos dos outros, a gente está dando algum sentido. Se a gente conseguir estar mais presente o suficiente, hoje eu trabalho com músicos e atores também, estava falando com músicos exatamente dessa relação com a plateia. Eu digo ao músico, a relação com a plateia é só uma, você dá à plateia, e isso tem que ser o suficiente. O que você vai sentir é sua responsabilidade. Você dá o melhor à sua plateia. Na relação do profissional da saúde, é isso. Mesmo que seja, hoje eu não dou conta, ou mesmo que seja, encontrar com você, sentir isso que você está sentindo, ressignificar, ou apenas compreender, nos preenche de sentidos. Eu acho que é isso que a gente vai falar. Obrigada pelas palavras da professora Mariana Marcelo, por nos fazer pensar em diversos aspectos e dimensões do nosso fazer psicológico. A gente vai abrir o debate, mas antes eu queria fazer um resuminho de algumas falas. Eu acho que o principal nessa campanha do Janeiro Branco é o psicólogo assumir o protagonismo da saúde mental. Historicamente, nós somos a categoria, não merecemos psiquiatria, mas que lida com as questões do sofrimento mental e da saúde mental. Então, puxar essa campanha, ser protagonista, é falar sobre o nosso saber e fazer em diferentes dimensões. Como eu falei no começo da fala, nós estamos em muitos lugares, não só na clínica, mas a gente está no trabalho, e a importância desse trabalho ter a saúde do trabalhador, e já existe a pesquisa falando do adoecimento mental do trabalhador em função do estresse, da pressão, um meta
o burnout, né? Professores, bancários, quem lida com dinheiro, contadores, né? Quem trabalha com meta, quem tem que bater meta. Então, essa questão da saúde mental do trabalhador, da nossa saúde mental, quem cuida do cuidador, porque a gente também, eu já tenho 25 anos de prática psicológica. E às vezes eu trabalho no serviço público, né? Quem é que tem que dar as más notícias? Quem é que chama? A gente. Eu não tenho nada a ver com a história. Nada. Eu estava lá, terminando o relatório. Vem aqui que eu tenho um problema para resolver, porque fulano recebeu um diagnóstico de HIV, mas não fui eu que pedi. Por que o médico, o enfermeiro não dá, né? Então é você que é chamado. E quando chega o psicólogo, a pessoa já pensa assim, não. Já vem uma notícia. Aconteceu alguma coisa, a gente é chamado a isso. Quem cuida da nossa saúde mental? Quem diz que nós estamos aptos a lidar com tudo? Eu vou dizer para vocês, em 25 anos de prática, há questões que hoje eu não vou mais pôr a mão, porque eu não tenho esse elan. Eu vou chorar junto, não precisa, né? Porque chore junto, precisa alguém que dê mais força. Então, acho que isso é extremamente interessante, da gente estar em todas as áreas. A gente é chamada a contribuir em outras áreas. Muitas vezes, assim, mas você que é psicólogo, eu só queria andar de Uber, ou ir na farmácia, ou ir na festa, né? Em festa é muito comum, mas isso aqui, não, você tem que me dizer, você acha que eu... você acha que meu filho é isso? Você acha que meu filho é aquilo? Então, a gente é instado a estar em muitos lugares, a gente tem que ocupar esses espaços, saindo do senso comum, né? Porque psicólogo é coisa de louco. Não, eu sempre digo não. Loucura é com a psiquiatria. Eu quero ser antes. Né? 90%. E 90% são as questões de humor e ansiedade pela nossa vida. Hoje na hora do almoço, estava almoçando com a minha mãe e veio aquela notícia do menino que morreu lá em Colombo e ficou 14 horas. A gente pensa na dor da família, mas eu fiquei pensando no impacto dessa notícia chegando maciçamente à casa das pessoas. E eu fiquei pensando nessa família, se vai ter alguém que vai atender essa família para lidar com essa dor, seja no âmbito privado, ou seja no âmbito das políticas públicas. Né? Mas o quanto a gente é avassalado por essas notícias, isso que aconteceu em Colombo, que aconteceu, acho que em São Paulo, do promotor que matou a companheira e depois se matou. E uma outra menina que se matou e demoraram 5 dias para descobrir que ela cometeu suicídio. Então a gente é avassalado cotidianamente por notícias e nós também precisamos lidar com isso e ensinar as pessoas a lidar com isso. Seja na clínica, seja no trabalho, seja na escola, seja na assistência social, seja onde o psicólogo esteja inserido. Então a importância da campanha é nós termos essa visibilidade, nós somos donos dessa pauta e nós podemos contribuir dentro dos nossos diversos campos de atuação, superando aquela questão do estigma do psicólogo. Né? Pensar em promoção e prevenção à saúde é falar sobre. Eu acho que a gente está perdendo a capacidade de falar. Um dia desse, meu sobrinho, tem 25 anos, reuniu os amigos, estavam todos na sala. Eu falei assim, vocês estão conversando pelo WhatsApp? Né? Porque era um silêncio e a gente só via. Então, assim, nós temos que ensinar as pessoas a falar sobre seus sentimentos, a explicar as suas dores, para que não chegamos aos casos extremos como depressões, ou desenvolvimento de uma psicose, ou outros quadros, até mesmo como a questão de transtorno bipolar, e principalmente a questão dos fenômenos atuais que o doutor tangenciou um pouquinho, o Marcelo tangenciou um pouco, que é a questão do álcool, do tabaco e das outras drogas. Mas é importante a gente falar do álcool, porque o álcool perpassa toda a nossa vida. Né? Todos nós tivemos um contato muito recente, muito precoce com o álcool. Né? Então, isso é uma questão que nós precisamos também falar sobre o impacto do álcool, a questão do tabaco e as outras drogas que vêm aí com relação à questão da cannabis, mas a gente tem a cocaína e nos jovens, além disso, agora as drogas de balada. Né? Então, a gente precisa também estar falando sobre isso, sem luvas de política, né? A gente tem que ter uma conversa franca sobre a questão das drogas, né? E uma conversa que seja
acima de tudo, antiproibicionista, porque a guerra às drogas, o proibicionismo, deu no que deu. Então, a gente precisa dar alguns passos atrás e falar, por exemplo, sobre as drogas com adolescentes e com adultos de uma outra forma. O ano passado, nós tivemos aqui uma discussão, em junho, que acabou acontecendo, acho que em agosto ou setembro, né, a gente começou, que é discutindo seriamente o uso da cannabis no âmbito da saúde. Hoje a gente sabe, por exemplo, que há questões com relação à epilepsia de difícil controle, crianças que fazem o uso. Então a gente precisa ter um outro discurso, né, com relação às drogas e à cannabis, né, um discurso médico mesmo. O que pode causar, o que não pode causar. Dentro da cannabis tem N substâncias, né, que podem ajudar. E o papel político do psicólogo, quando vocês escolhem chamar essa campanha, a gente está exercendo um papel político. Falar sobre saúde mental é um papel político. E aí eu gostaria de convidá-los para a mesa que vai acontecer sábado aqui, que é chamada É Possível a Clínica Sem Política? Né? Que é quais são as proposições sobre os atravessamentos dos desmontes das políticas públicas nacionais e local nas práticas do psicólogo na modulação de subjetividade. O que vai acontecer com o futuro da nossa profissão com um corte nas políticas públicas de 20 anos com a EC 55? O que vai acontecer com a saúde mental de Curitiba com o desmonte? Para onde é que essas pessoas vão? Elas vão conseguir a clínica? Elas vão para assistência? Qual é o meu papel enquanto psicólogo? Né? Eu encerro aqui com relação de novo, a mais palavras e menos medicamentos. Porque o que acontece muito quando a gente está na clínica é assim, o paciente vem com uma queixa e diz, não tem remédio? Eu falei, não tem remédio. Porque não tem um remédio para evitar a dor da perda, a ansiedade da pressão. Como é que eu lido com os meus lutos e com os meus vazios? O remédio, eu sempre digo, é 20% do tratamento, para você conseguir lidar com algumas coisas. Mas se você não conseguir falar sobre, dar o salto sobre o seu futuro, você não vai conseguir ultrapassar isso e criar essa resiliência. Por último, acho muito importante a gente falar de uma prática intersetorial. Ocupar espaços e ter outros parceiros nessa caminhada, né? Enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, contadores, economistas, médicos, né? Mas que a gente possa falar de saúde mental de uma forma intersetorial. Com isso, tentando fazer toda essa postura, eu abro agora para o debate. Nós não temos tempo aí para o debate, se vocês quiserem se colocar, né? Carla está aqui no microfone, se quiser fazer perguntas para os nossos palestrantes. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Marcelo. No meu consultório eu tenho recebido bastante adolescente, bastante não, 100% dos adolescentes que eu tenho recebido com anedonia, né? Uma perda do prazer, assim, e não encontram prazer em nada. A minha preocupação, doutor, é assim, que os que vieram da psiquiatria, já vieram da psiquiatria. Os que estão ali, que chegaram comigo, eu tenho que encaminhar para a psiquiatria. Porque a psicoterapia vai e eles não encontram força. Né? A prática de exercício são coisas que eu coloco, questão de alimentação, o controle do uso das redes sociais, tudo isso a gente faz. Mas parece ineficiente ao longo prazo. Eles voltam a essa perda de prazer. A gente coloca aí habilidades, né, manuais, algumas práticas, esporte, mas isso é tudo curto prazo. Eles fazem o primeiro movimento, eles até tentam, mas eles não dão continuidade. Né? Como que a psiquiatria vê isso e pode estar auxiliando a gente para não estar colocando aí só a medicação? Só para entender melhor, você queria onde? Na clínica. Clínica psicológica. privada. Isso. Na verdade, eu atendo em 2 lugares. Eu atendo no NASF também, né, no SUS, no município, em Guaraqueçaba, e em Paranaguá eu atendo no consultório particular. Tá, só para saber se não tinha um certo viés de seleção, né? Porque às vezes em alguns nichos aparecem quadros mais comuns. Né? Assim, eu não sou psiquiatra de infância da adolescência, é uma subespecialidade dentro da psiquiatria, que é um ano a mais dentro
a residência até se questões não serão 2 anos a mais, tão complexo que é. Eu vejo que o futuro da psiquiatria seja, eu não quero seja a psiquiatria do desenvolvimento, isso tudo começa cedo, dar algum sinal cedo. Essa percepção dos jovens com anedonia existe sim bastante, tá? Talvez você tenha o viés de todos os teus, mas enfim, nós temos que ter bastante. Menos número de vínculos fortes, vínculo familiar ruim, vínculo escolar ruim. Parece até que foi uma notícia que teve muita crítica, mas eu discordo da crítica que foi incluído o vício em jogos como doença. São pessoas que buscam apenas no jogo o prazer, todas as outras formas de interação, de prazer são deixadas de lado. Eu me assusto com o que está acontecendo com o aumento do número de consumo de maconha entre os jovens, essa é uma das minhas grandes preocupações. E nós sabemos que a maconha, assim, eu falei do mais grave, que é aumentar a chance de causar alguma esquizofrenia, mas existem casos de síndrome amotivacional, alguém que estava super bem no colégio, na vida social, com planos, e de repente não está bem. Então, uma causa para isso eu não posso falar. Na questão de conduta, né, como eu falo assim, psiquiatria na infância não é campo para aventureiro e nem para pessoa com pressa. Então, por que não tem médico psiquiatra em geral, para em convênio e da infância menos ainda? Porque nós não gostamos de atender com pressa. A pressão de entender. Uma avaliação bem feita demora pelo menos aí umas 3 consultas de 1 hora, no mínimo. Mas uma avaliação bem feita. Um pai, um psicólogo, um próprio aluno, pedir a opinião de algum outro psicólogo, uma testagem. Então, temos que, isso é raríssimo. Quem que pode fazer isso? Quem tem dinheiro para pagar. E pagar bastante. Mas, enfim, partindo dos postos que alguém que tenha essa função, quando chega para mim, tanto adulto quanto jovem, eu tento encaminhar para 15 pessoas. Eu não sei, sua indicação, quero ficar contigo, tá bom, vamos tentar. Olha, eu acho que seria bom fazer a terapia junto. Ah, não, só bate-papo. Nós estamos com frequência, assim como você vê que tá aqui o remédio só para chumbar. Não é só bate-papo. Você foi numa, não gostou, mas nós da área de si, quanto psiquiatria, quanto psicologia, nós temos a questão do vínculo muito importante. Uma hora você vai sentar na frente de que você tem um vínculo bom. Isso vai fazer toda a diferença. Não, talvez não precise de remédio, se precisar dose menor ou um tempo menor, por exemplo, ansiedade. A gente evita ao máximo os calmantes, os ansiolíticos, tipo clonazepam, que tem uma ação imediata, mas não trata. Faz um tratamento, nós não temos tanto receio de usar, não. Só que eu sei que se alguém que eu comece com medicamento e que está na terapia junto, o tempo de uso é menor e depois, quando eu tirar, a chance de ter uma recaída vai ser bem menor. Então, eu nunca deixo uma carta fora do baralho. Eu acho que isso vale também quando vocês notam uma indicação de medicamento. Não quero, sou contra medicamento. Eu também não gosto de usar medicamento. Mas vamos tentar, se não der certo, temos essa opção. E isso, assim, quando se fala de criança e adolescente, o fator de maior impacto de sucesso no tratamento é o contato perto entre escola, família, psicoterapeuta e médico. Tá? Isso é essencial. Obrigada. Pessoal, tenho atendido vários adolescentes assim também. Mas uma coisa eu percebo, normalmente esses quadros são um sintoma da família, colocado em uma pessoa. Então, como colocou o Marcelo aqui também, é importante que sejam ouvidas as outras pessoas. E se é um sintoma da família, apesar de eu não ser terapeuta sistêmico, mas vejo isso com muita frequência, se é um sintoma da família,
é porque a pessoa precisa daquele sintoma. Às vezes esse jovem vai até o suicídio para poder ser o sintoma reconhecido por essa família. Então, a relação terapêutica, nesse momento, esta relação é o mínimo vínculo que pode ajudar a este jovem. Você deve perceber, nesses jovens, que eles se relacionam muito pouco, até com a gente no consultório. Eles não estão muito interessados, né? A não ser que você tenha um acesso de sinceridade e fale o quanto você está incomodado por ele não se relacionar com você. É um risco. O movimento psicológico é um risco. Mas esta relação, logicamente isso não é na primeira sessão, mas eu digo isso porque algumas vezes eu fiquei tão incomodado que disse: Carlos, eu tenho uma coisa para falar para você. Se você suicidar, vai ser muito ruim para mim. Isto eu não falei tecnicamente, falei porque era assim que eu estava me sentindo. E foi o suficiente para que ele não fizesse isso. Nós fizemos um combinado. Cada vez que você pensar em suicídio, você passa um máscara para mim. É um risco. A gente precisa lidar, porque as relações familiares às vezes estão tão doentes e tão complexas, e a família não quer olhar. Talvez a relação do casal tenha terminado, talvez tenha tantas outras coisas. Tem, enfim, crianças que foram abortadas e os pais sentem culpa e não querem muito olhar para o seu próximo, enfim, para o próximo filho e tal, ou querem super proteger. Não adianta a gente olhar isso dessa maneira geral, mas esta relação com essa pessoa, a mais sincera possível, ou seja, no mais profundo risco, é uma possibilidade de ter algum tipo de sucesso. Como colocou o Marcelo, é importante estar todo mundo envolvido. O interessante é que esses adolescentes, eles mobilizam esse sentimento de comoção por todos. Em todas estas pessoas, você vai na escola, você fala com a orientadora, você conversa com eles. Tempos atrás, estava conversando com a psiquiatra que atende comigo, às 11h30 da noite, estamos conversando sobre a história, no telefone. Enfim, né? Falando sobre exatamente o quanto aquilo nos incomoda, mobiliza. Então ele ganha alguma atenção aqui também. Existe um outro sistema que talvez ele queira atuar, mas haja muita resiliência e muita paciência para poder se dar conta disso. Bom, então eu tenho uma pergunta para a mesa. A gente tem algumas pessoas acompanhando a gente pela live que não são profissionais técnicos, né? Então gostaria que vocês comentassem assim para as pessoas, enfim, para os familiares, para os professores, quais são os sinais que as pessoas devem estar atentos de que aquela tristeza já não é só uma tristeza, né, passageira, ou de que aquela ansiedade está se tornando algo mais grave, para que essas pessoas possam então buscar ajuda. O que as pessoas precisam olhar, estar atento? Pais, principalmente, né? Professores. Você está dizendo que eu e o Marcelo somos no Facebook de alguém agora? Todos estão. Para onde dá tchau? Peraí. Para cá. Acho que essa pergunta é para você. Tá, vamos lá. Primeiro tem que entender que se sentir triste faz parte da vida normal. Souza também, que tem uma frase que eu gosto muito, às vezes está tudo bem e não está bem. Mas quando isso vira realmente um problema, isso fica claro, porque o prejuízo funcional que ele vai aparecer. Então, uma criança que estava indo bem na parte acadêmica de relacionamento público começou a se isolar de uma forma sustentável também, não é algo episódico. Começou a ter um rendimento de notas muito abaixo do que era esperado, do que era a média dela. Mais importante ainda, mesmo se a criança talvez nem tanto, mas o adolescente sim, eles falam, a gente não sabe ouvir. Eles falam que não estão bem. Muitas vezes, os pais, os colegas, a gente não sabe ouvir. Então, aprender a escutar quando alguém não tem que é chato. E aí, cara, tudo bem? Não está tudo bem. A gente não sabe lidar com esse não está tudo bem. Que é o amigo do lado, é brincadeira, principalmente mais jovens. Né? Se para nós adultos é difícil, quando está numa situação de crise, assim, até
Assim como tem número, está com uma crise lá, vamos ligar para o Marcelo, que é psiquiatra, que ele pode ajudar. Vocês não querem. Não querem ver um cigarro aqui. Mas enfim, temos que saber. Pode ser que, ok, eu não quero dessa vez. Mas muitas vezes, como foi esse caso dele, que eu acho bem bacana, já que faz esse contrato com risco, mesmo que não apareça, risco de suicídio, mas às vezes, saber ouvir aquela pessoa, você mudou o rumo das coisas completamente. Eu acho que é importante o pessoal que está escutando aí saber identificar esses sinais, né? Justamente, às vezes, uma rede social, adolescente às vezes tem muito esse contato. Eles postam uma imagem triste um dia, outro dia vai lá e posta uma frase melancólica, né? Então, eles também têm muito essa questão de se reunir em grupo, às vezes começa já um isolamento, né? Então é importante aí a família, às vezes você realmente não é um profissional da psicologia ou da psiquiatria, mas você é uma mãe que pode parar para conversar com esse filho, né? Você pode ouvir realmente, igual o Dr. Marcelo falou. Então, ter essa escuta, o psicólogo ele é treinado para escutar, para ouvir, mas às vezes o pai e a mãe desaprendem isso ao longo da vida. Tem um artigo que eu li assim, que é filhos perdidos dentro de casa. E muitas vezes, com esse avanço aí da tecnologia, muitas vezes os filhos, né, e até mesmo os pais estão distantes em si, trocando mensagens. Né? Eu até vi uma coisa curiosa, que tem um shopping aqui em Curitiba, que fez a gentileza de montar uma praia dentro de um shopping. E eu fiquei assim, eu não sei vocês, eu fiquei assustada com aquilo. Quer dizer que agora, para a criança brincar com areia, ela precisa ir para o shopping. Então, assim, eu acho que realmente a coisa está ficando meio feia. Né? Então, assim, ter que montar um parquinho lá para as crianças brincar com areia, sendo que tem um parque, certamente tem um parquinho perto da sua casa, ou mesmo um terreno ali, né, onde a gente mora. Eu tenho filhos e eu falei assim, eu não vou levar meu filho para brincar numa praia dentro de um shopping. Então, talvez as famílias estão perdendo essa essência, essa escuta. E muitas vezes nós, profissionais da saúde, psicólogos, também estamos, quem sabe, perdendo isso também. Então é importante trazer esse resgate e a campanha vem também para promover isso, para nos relembrar de que ainda é possível, né, a gente se reconectar e estar junto aí em família e ser mais feliz dentro dessa resiliência aí, conforme o doutor havia comentado. Duas coisas que eu acho bem importantes, principalmente nessas mais novas, que não expressam tão bem. Elas somatizam um monte. Então, sintomas físicos, né, de dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, etc., na verdade, é uma repercussão dela emocional. E o tom de voz também muda, fica uma voz monótona. Não aquela voz de criança celere que todos nós somos acostumados. Acho que dois sinais importantes também. Eu queria também dar para escutar, né? Tem uma cidade na Bélgica chamada Bruges, que tem uma feira, que acontece desde 1400, não sei o quê. E as pessoas se encontram na vida delas. Hoje as nossas feiras de Bruges são no shopping. A gente tem que começar a parar a pensar que tem alguma coisa muito fora de ordem quando eu vou me encontrar numa praia do shopping. Né? Tem alguma coisa errada. E a gente está perdendo o senso de convivência comunitária. Que é isso que a reforma psiquiátrica fala muito da convivência comunitária. Nós não sabemos mais conviver com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, nós não saímos, nós conversamos pelas redes sociais, nós vivemos a vida do outro olhando o Insta. Né? Eu fico abismada porque eu entro no Instagram, eu olho, depois a gente fica horas aqui, eu não consigo, eu olho 2, 3 fotos, ai que legal, pronto, acabou. Então isso é uma questão, né, que as famílias estão se desaprendendo a ser família. Tem uma música, eu sei que é meio caretinha, mas é do Padre Zezinho, que começa, que a pessoa, senhoras e famílias, que nenhuma família comece em um de repente. Hoje muitas famílias começam repentinamente, sem se refletir sobre o que é ser família, e existe um modelo de família que vai no shopping, que é feliz no shopping, que não é verdade. As pessoas não compartilham mais a refeição, né? Cada um come num horário diferente, quando vão no shopping comer, um come McDonald's, outro come uma saladinha, outro come uma massa. Então não há um compartilhamento de refeições. As famílias se desconhecem, né? Então isso é uma questão para a gente parar para pensar.
com relação às crianças e adolescentes que ficam dando sinais, é muito isso, há uma mudança repentina de comportamento, principalmente adolescente. Ah, mas adolescente muda muito de comportamento. Muda, mas ele não abandona os amigos. Agora, quando ele começa a abandonar os amigos, então a gente tem que começar a ficar alerta. Uma coisa que me assusta muito hoje, eu recebi no ano passado muitos adolescentes com o fenômeno do cutting. E eu fiquei pensando como é que um pai e uma mãe não vê uma criança se cortar. Porque se cortar na coxa, ok, você não vai olhar a coxa do seu filho adolescente. Mas nos braços, né? Então isso é uma questão para a gente pensar o quanto os pais estão deixando de olhar para os seus filhos e conversar com os seus filhos. E o famoso está tudo bem, tem uma pessoa que me falou assim, é para ser educado ou para ser sincero. Nós queremos que as pessoas sejam educadas e digam que está tudo bem. Porque se a pessoa é sincera, a gente diz, né? Então, eu sempre, quando a pessoa pergunta para mim, você quer que eu seja educado ou seja sincero? Ou quando eu pergunto, eu digo, seja sincero comigo. Então, é a crise da escuta que a gente está de escuta e de visão. A gente quer uma família perfeita e que fale as palavras perfeitas. Se não for isso, a gente não quer mais. Talvez seja por isso a anedonia. A gente está lidando com gente que não deseja mais. Por que não deseja? Ou porque tem tudo, ou porque não tem nada. Essa é uma frase muito colocada, né? Pergunta, qual que é o desejo? Você vai estudar o quê? Essa é uma frase, né, muito colocada pelos adolescentes. O que você deseja? O que você quer? Nada. Não tenho vontade de nada. Isso é muito preocupante. Né? Ensinar a desejar, né? Mas talvez seja por essa multiplicidade aí de opções. Daí também ocorre, né, poxa, eu posso ser tudo que eu quero. Eu conheço adolescentes que querem, o sonho deles é ser youtubers. Então antes, talvez, eles queriam ser lá um famoso médico, um advogado. Hoje eles querem ser o cara da vez no YouTube. Felipe Neto, né? As maquiadoras aí, as Insta Fitness, né? Então talvez parece dar mais ibope. Parece, então, essa cultura do prazer, né? Então esse excesso de opções também gera esse sofrimento. Talvez também uma resposta. Uma outra coisa que eu lembrei agora também é uma hipersexualidade. Assim, as meninas, o maior número de parceiros, e ainda registra isso em selfie. Né? E eu acho busca de um prazer momentâneo naquela noite, e no dia seguinte a gente pensa como é que eu vou lidar com isso. Não é exatamente a hipersexualidade, uma hipernecessidade de ser reconhecida sexualmente como mulher. E uma mulher perfeita como ele mostrou. Isso. Então é mais complexo, né? Ou seja, eu preciso de muitos joinhas para poder sentir aquilo, esse ideal que está construído dentro de mim para ser. Esses joinhas, aconteceu acho que uns 5 anos atrás na Alemanha, 2 adolescentes mataram ao vivo uma colega para ganharem joinha. O tamanho da patologia, o que está envolvido por conta disso. Elas dizem isso, né? Literalmente porque elas queriam ser conhecidas mundialmente. Imagina só quem precisa do reconhecimento de todas as pessoas do mundo para poder se sentir uma pessoa. Talvez a sexualidade seja só um instrumento de poder ganhar um joinha, né? E faltando, logicamente, um joinha da onde ela precisa mesmo ter. Bom, porque esse papo deixa a gente animado, né? A gente vai falando sobre isso, as pessoas vão deprimindo, baixando a cadeira, algumas vão saindo lá para a sala, falando, desculpa, eu tenho uma coisa para fazer, meu Deus, por que eu perdi a novela? Eu queria só fazer uma colocação. Eu sou estudante de psicologia, estou no 3º ano na PUC. E quando eu comecei a minha terapia, foi por causa de depressão também. E eu também não tinha mais vontade de fazer nada, né? Não queria falar com ninguém, não tinha mais amigo nem nada. E depois de bastante tempo de terapia, eu fiquei sabendo
do país pequenininho chamado Butão. Não sei se alguém aqui conhece a história de Butão. Aí, em vez deles valorizarem o Produto Interno Bruto, que é o PIB, eles valorizam o FIB, e foi um rei de 17 anos que propôs isso lá, que seria a felicidade interna bruta do país. Então, eles valorizam mais a felicidade do que os valores. E é um país não muito rico, mas é um país feliz. Então, a partir do momento que eu fiquei sabendo da história de Butão e fui procurar mais a fundo, eu consegui me avaliar melhor a minha felicidade interna bruta. Então, talvez para a psicóloga propor para os adolescentes também. Isso foi uma coisa que foi importante para mim. Boa dica, Eu quero só fazer uma colocação com relação a isso. Tem um amigo meu francês chamado Jean Paul, que foi ao Butão. Foi visitar o Butão. E ele, pela essa história do Butão, ser um país considerado feliz, ele andava pelas ruas, pelos lugares, mas ele não encontrou ninguém sorrindo na rua. Mas onde está a felicidade deste povo? A gente tem uma ideia de felicidade e alegria confusas. As pessoas não precisam ser alegres o tempo todo. Estas pessoas são felizes porque suportam a vida do jeito que ela é. E elas se sentem pertencentes a um país. Se você olhar, os filmes do Butão são poucos, né? Que o governo não permite, graças a Deus, muito turismo, muita filmagem, mas as pessoas não estão alegres, sorridentes para a rua. Elas sorriem de vez em quando e tal. Mas elas estão bem, elas suportam a vida. Então, elas não precisam dizer, olha, está bacana o tempo inteiro. E elas se sentem pertencentes a uma construção, a um país que se constrói. Elas não são pessoas alegres, elas são pessoas felizes. Elas suportam a dor que elas estão passando, elas suportam, elas dão conta de tudo isso. Né? Literalmente, a depressão, às vezes, é uma tentativa de suportar, que fracassa. Ou às vezes não fracassa, às vezes a gente deprime, quando a gente perde alguém, quando a gente perde alguma pessoa próxima, a gente deprime, a gente precisa fazer isso e a gente tem que dar conta, e às vezes se fecha um pouco, se isola, e depois a gente dá a volta por cima e segue em frente. Isso é um estado de felicidade butanês. Né? Não é ser sempre alegre. A gente não tem ser sempre alegre é fácil, é só usar muita droga o dia inteiro. A gente fica alegre o tempo todo, tal. O custo é muito grande. Né? O que vai acabar acontecendo com os nossos corpos e, enfim, com a nossa vida né? Tem curta duração. Né? O resto é uma busca de um estado de felicidade. É muito mais um equilíbrio de bem-estar, enfim, né? Que você pode fazer. Né? Às vezes, eu tenho sempre algo que passa para mim. Às vezes, quando a gente está pensando demais, está na hora de arrumar o armário. Né? A gente sofre de pensar demais. Uma das coisas mais terapêuticas que tem é arrumar o armário. Né? Vai arrumar suas coisas, vai cuidar, ou vai conversar com alguém, ou vai fazer alguma outra coisa. Sintoma de transtorno, chama-se. Quantos eus eu estou dizendo por minuto? Eu estou dizendo muitos eus por minuto, é com certeza sintoma de algum tipo de transtorno, de ansiedade. Eu estou isso, eu estou aquilo, né? Literalmente você poder exercer essa relação ou arrumar as coisas é muito bacana. Estou dizendo até porque tem pessoas leigas em casa. Às vezes, vá arrumar o seu armário, vá ajeitar suas coisas. É extremamente interessante para o seu próprio bem-estar. Eu queria fazer uma pergunta também para os palestrantes, né? O nosso trabalho hoje em dia e a nossa vida voltada da forma que o capitalismo se estruturou, que a gente trabalha para ter. E às vezes, inclusive, muitas pessoas e jovens sofrem também na escolha da profissão em função do prestígio social e econômico que essa profissão vai dar. Então, assim, se isso também não influencia nisso que vocês estão colocando, né? Tanto da questão da ansiedade, da depressão, essa relação com o Instagram, essa relação com o Face, porque, assim, é uma viagem que eu não pude fazer porque eu não tinha dinheiro, é alguma coisa que eu não podia ter porque eu não tinha dinheiro, e as pessoas, quando tu falou a questão do Tônio, né, do pertencer, de se sentir, fazer parte de alguma coisa, de uma nação, de uma construção, que as pessoas, muitas hoje, também não se reconhecem mais no seu trabalho, né? Ele ficou ele é um emprego, ele não é mais um trabalho. Eu não sinto um prazer em fazer aquilo, eu não sinto que eu estou construindo algo.
e o quanto isso pode estar também influenciando esses números na nossa realidade, né? Desde a adolescência também, porque tu já vai escolher a profissão pensando nisso, desde tu já coloca teu filho na pré-escola, na escola não sei o que vai ensinar isso e aquilo e não sei mais o que tudo, para que ele possa depois vir a ter uma vida de sucesso profissional. Essa palavra que você usou agora, uma das maiores geradoras de ansiedade e transtorno, chama-se sucesso. Né? Se alguém deseja sucesso, para mim, eu desconfio que a pessoa não gosta muito de mim. A ideia de sucesso é como se você atingisse tantos e tais objetivos, como se a vida não fosse uma grande invenção e a gente precisasse o tempo todo elaborar isso. Se você atingir o item 1 e 1/1/2, item 1/1/2/23, e você tiver tantos mil reais aos 27 anos e você fizer isso, e você postar fotos ao lado da Catedral de Barcelona, tal, é uma ideia de sucesso. Sendo que daí a própria experiência de você poder estar naquele lugar acaba sendo extremamente secundária. Né? Então, a gente pode pensar sim que um sistema se alimenta disso. Né? Então, tem um sistema maior, mas continua sendo um sistema humano. Né? Então, há de se entender que nós, seres humanos, tem um cientista em inglês que escreveu um texto que ele diz assim: está na hora do cachorro chacoalhar as pulgas. Ele diz assim: está na hora de o ser humano fazer uma certa regulagem, e acho que algumas pessoas vão ter que dançar nesse momento, porque é gente demais e a coisa está confusa demais. Está muito pouco sentido. As coisas estão muito sem sentido. Então, se a gente nomear o problema é o capitalismo, a gente deixa de olhar para a possibilidade de que a questão é o humano, nesse momento, da forma como a gente se relaciona. É mais do que isso. Né? A gente está no momento nomeador de sim, o problema é o capitalismo, o problema é o PT, o problema é o PSDB, o problema é o sujeito tal. Não, a questão é o humano. Algo imensamente maior. Se a gente dizer assim, é só eliminar isso e nós estamos com a questão resolvida. A gente vê os mais extremistas buscando sempre esta necessidade de se eliminar. À medida que eu elimine tais e tantas pessoas, a coisa vai melhorar. Ou quem pensa assim, né? E essa é uma questão também da exclusão que a gente está tendo em dia. Vamos excluir mais e mais pessoas que não pensam. Isso está operando cada vez mais. Cada vez mais intenso. Ficou escondido durante tanto tempo, mas agora com as mídias sociais voltou todo o machismo que estava escondido embaixo do tapete, voltou todo o racismo, voltou a misoginia, tantas coisas voltaram à tona. Tem bastante trabalho para a gente, psicólogo. E o primeiro trabalho é olhar para a gente mesmo e ver o quanto a gente está sujeito a essas coisas também. Né? Então, dizer assim, o problema é o sistema capitalista. Não, a questão... dizer a questão do ser e ter. Entendi, né? A sociedade nos leva também a ter, né? Mas é uma questão humana, certo? Não lidar, vai a psicanálise falar talvez melhor sobre isso, não lidar que a vida é uma constante relação com algo que nos falta, enquanto a gente está vivo. E se a gente quiser encher sempre isso que falta e não suportar isso, né? É fácil. Eu consigo inventar em você uma necessidade. Então agora você vai sentir necessidade desse mega super curso de psicologia que tem o tal. Mas você fez isso, agora tem o outro 2 e o outro 3. A gente vai gerando necessidades, né? E aí isso deixa de inventar a vida. A gente passa a viver de acordo com um manual de regras e normas para poder pertencer a uma ideia de sucesso. Mas você vai conversar particularmente com cada uma dessas pessoas, ninguém sente essa coisa de sucesso. É complicado. Pessoalmente, todos somos literalmente humanos. Essa questão ética ou não ética. Talvez alguns psicopatas não tenham isso, né? Mas literalmente todos os seres humanos estamos em um sofrimento. E é legal de poder reconhecer isso. Talvez o que o pessoal está perdendo é aprender a lidar com a frustração, que eu acho também é um grande problema aí, talvez, dessa geração aí, Y, né? Podemos talvez falar assim, né? Que talvez parece que a geração antiga sabia lidar melhor com isso e agora está desaprendendo, né? Então, assim, eu não posso sofrer mais por amor, por exemplo, não posso, não, ele fez isso comigo, eu não me permito mais me relacionar com mais ninguém.
Então, assim, hoje está havendo muito esse extremismo, essa quebra. Então, eu não posso passar por esse problema novamente, eu não posso sofrer isso novamente. Né? E daí entra essa questão das metas, né? Inalcançáveis. Então, é um curso, daqui a pouco é outro curso, e aí, muitas vezes, né? E dentre os mais variados setores da família, né? Também acaba sofrendo isso. Bom, assim, eu não tenho formação nenhuma para falar de sociedades melhores ou piores, não temos tudo. Mas o que eu percebo é que talvez seja mais uma questão de valores, né, do que um sistema político. Em outros sistemas políticos, talvez se não for o dinheiro, seja o poder político. Né? Existem outras formas de troca de poder também. E hoje os valores, até desde lá do lado início, quando eu falo desses adolescentes que são anedônicos, mas eu vejo, puxa, mas eu vejo, na verdade, eles numa geração pró-hedonismo total, só que é muito imediato. Né? E aí, talvez aquele plano longo prazo, que é o que dá o significado para a vida, ele é esquecido. Né? Ou o narcisismo pré-psicótico ali, também, eu tenho um filme super bobinho, mas bem bacana, chamado A Vida de Walter Mitty, que ele tem que ir atrás de um fotógrafo super aventureiro e se encontra numa montanha lá que ele estava tirando foto de um tigre que estava nas montanhas na neve. E aí estava lá tantos dias em vigília, que a gente aparece o tigre, vem cá, vem ver. Ele viu, nossa, ele está me abatendo a presa. Você não quer ver foto? Não. Tem vezes que o momento é tão peculiar que eu esqueço a minha fotografia para acompanhar aquilo que eu estou vendo. Ou tem um outro livro que eu acho bem bacana, que é em inglês é Man's Searching for Meaning, do Victor Frankl, acho que é em busca do significado. Busca do sentido. Em que ele fala assim que o que separou entre os que sobreviveram ou que não sobreviveram aos campos de construção? Era alguém que tinha algum significado por estar vivo ainda. Que tinha alguma coisa que não apareceu. Alguém que esperasse lá fora, algum plano de vida, alguma experiência que ele ainda tinha esse significado. Então, eu acho que esse é o X da questão, não só a parte política. Bom, a gente já está nos nossos minutos finais, né? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não? Então, eu vou passar a fala para as considerações finais de cada um dos nossos convidados. Eu gostaria só de reforçar algumas questões. Independente do seu local de atuação, seja na clínica, seja na empresa, seja ligado a alguma política pública de saúde, assistência, judicial, alguma coisa assim, que nós possamos ter um olhar que seja inclusivo, que seja acolhedor, que não tenha características excludentes, opressoras ou reducionistas, que não seja medicalizante e patologizante, não no sentido que se contra a medicação, mas não é só a medicação. Você mostrou aquele quadro, achei tão bacana aquilo, né? Porque não é só um biopsicossocial, né? Tem isso, tem aquilo, que a gente possa considerar tudo isso. Que nós, enquanto psicólogos, possamos sim puxar o trem da saúde mental e trazer outros companheiros, outros componentes nessa grande rede, para que nós possamos construir uma sociedade mais justa, melhor, mais humana para a sociedade e para nós mesmos, orientada em um sistema mais justo, na defesa dos direitos humanos, pensando em todas as minorias que são atingidas, minorias e maiorias, porque nós mulheres somos maioria, mas passamos por algumas situações excludentes, que nós possamos produzir então saúde mental nos nossos espaços, voltado então para essa sociedade mais justa, mais equânime, mais valorosa, que o janeiro branco não seja só janeiro, que seja todo o ano, que nós temos muitos janeiros brancos, poucos setembros amarelos, porque setembro amarelo também é legal, mas é um mês pesado para a gente, né? Que a gente possa falar de felicidade, de inclusão, de projeto de vida, de combate à ansiedade, à depressão, de exercício físico, de alimentação saudável, de tantas outras coisas. Né? Convido vocês a participarem ativamente, né? Quem está nos ouvindo, quem está ouvindo e vendo, quem está aqui participativamente. Vocês têm uma série de atividades. As meninas estão
vendendo as camisetas, momento merchandise, vocês podem falar com a Silvia e com a Márcia, é ali, na banquinha, né? E que possam levar isso para o seu trabalho, para a sua faculdade. Eu sei que muitos estudantes estão em férias, mas que possam discutir isso em fevereiro, março, abril. Então, deixo a mensagem. O Conselho Regional de Psicologia é a casa de todos os psicólogos e estudantes de psicologia e sociedade. Venham, participem das nossas atividades. Nós temos comissões de psicologia clínica, de psicologia e cultura, de psicologia e saúde, psicologia na assistência, psicologia e direitos humanos, psicologia das emergências e desastres e outras. Entre na nossa página, vejam, venham caminhar com a gente. Vocês são todos muito bem-vindos. Muito obrigada, boa noite. Passo as considerações finais, tá? Ariana, depois Gostaria de agradecer. Okay. Bom, gostaríamos de agradecer aí ao CRP, né, por ter nos dado apoio, cedido espaço, tá, para a gente poder realmente estar mobilizando esse evento que marca aí essa, digamos, essa abertura oficial de Janeiro Branco em Curitiba. Tá? Sabe que Curitiba é uma cidade modelo aí para todo o resto do nosso país. Agradecer a presença aqui do Carlos Lima, que é assessor da vereadora Noêmia Rocha, que prontamente abraçou essa ideia, né? Já tivemos aí a aprovação. Obrigada, Carlos, pela presença. Também a psicóloga Márcia, a psicóloga Silvia, que são minhas companheiras, juntamente aí com vocês também, né, nessa alavancada Janeiro Branco. E esperamos aí espero ter podido passar, né, o que foi Janeiro Branco para nós, né, no ano que se passou e o que vai ser daqui para frente. E temos certeza que juntos nós somos mais fortes, vamos puxar o trem, conforme, né, já foi aqui, porque o psicólogo é o protagonista dessa campanha e juntos a gente vai lutar por uma saúde mental melhor para o nosso povo. Obrigada. Vamos lá, então, reforço que eu me sinto muito honrado com o convite. Experiência pessoal, assim, nos eventos em que eu acabei indo nos últimos anos, quase sempre o que eu mais aproveitei foram palestras de psicólogos, porque foge daquilo que eu sempre escuto. Então, eu gosto muito desse contato, deixo aberto também que sempre que quiserem contar com a minha presença, batendo a agenda no próximo ano. Eu já fico com vídeo para ir lá no litoral, né? Assim, nós temos, vamos chamar assim, um amigo comum, que é a saúde mental das pessoas. Às vezes temos algumas divergências em forma de pensar, mas o fim sempre é o mesmo. E acho que esse debate, quando a gente se retroalimenta demais, só um lado, só um outro, empobrece. Estão tendo várias visões, eu reforço que eu gosto de participar e gosto de estar do outro lado também, ouvindo quem está falando. Bom, espero poder te ajudar. Obrigado. Bom, primeiro quero agradecer o convite, quero parabenizar as meninas aí do Janeiro Branco, que fizeram essa brilhante, só em volta para É sempre essa iniciativa de CDNS, fazer algo assim, é essencial e é do trabalho do psicólogo poder dar esse passo em direção ao novo, ao desconhecido e à construção de uma saúde mental melhor. Quero agradecer aqui a presença corajosa do Marcelo, mas ele está junto aí comigo, bando de psicólogos. Você imagina a força que ele tem que estar junto e a gente fica feliz, viu, Marcelo? Fico feliz, porque na realidade como ele colocou, a gente tem que caminhar junto. Né? Essencialmente, eu trabalho com alguns psiquiatras, quando a gente pode trocar nesse nível, sem colocar uma disputa hierárquicas nem nada, entender que realmente o foco é a saúde mental das pessoas. Então isso é imensamente importante. A gente tem muito trabalho, muita coisa para fazer. Parabéns para vocês. Obrigado pela presença de vocês todos aí. Espero que a gente se encontre felizmente, né, no sentido do botão, né, de maneira feliz em qualquer momento. Um grande abraço para vocês aí. Até uma próxima.